A força absoluta é o último refúgio dos que não possuem mais nada além de certezas. Existe uma tragédia silenciosa em acreditar que o mundo se dobra à sua vontade, até o momento em que a realidade, de forma impiedosa, lhe mostra o contrário. Quando o poder se torna a única linguagem que um líder consegue falar, o silêncio que sucede à sua conquista não é o da paz ou da ordem. É o silêncio de uma solidão absoluta e estéril. Thrag, o regente supremo dos Viltrumitas, não é apenas um conquistador em uma história em quadrinhos. Ele é um estudo de caso sobre o que acontece quando a identidade de um ser é inteiramente engolida por uma missão que, em sua essência, já perdeu todo o sentido. Ele olha para o vasto cosmos e não enxerga mundos, vidas ou possibilidades. Ele enxerga um tabuleiro onde se convenceu de que é o único jogador capaz de ditar as regras. No entanto, o verdadeiro antagonista de Thrag nunca foi a coalizão de planetas, nem qualquer exército que tentasse deter sua expansão imperial. O inimigo que Thrag nunca pôde derrotar, e que em última instância selou o seu destino, foi a sua própria resistência ao fluxo implacável do tempo. Uma obsolescência pessoal que ele tentou mascarar com punhos cerrados e a imposição brutal de uma ordem que já estava morta por dentro. Ele caminha por um império que deixou de ser um lar para se tornar um mausoléu. Carrega a caveira de Arkel, o antigo imperador, não como um legado de sabedoria, mas como uma obsessão paralisante. Para Thrag, aquele crânio é a prova material de que a hesitação é o pecado original, o erro que custou o trono e a pureza de uma raça. Ele se tornou o zelador de ruínas, convicto de que, para evitar a fragilidade, precisava se tornar inquebrável. Mas a lição mais dolorosa que a natureza nos oferece, e que Thrag ignorou até o fim, é que o que é rígido, no momento de maior tensão, não se dobra, ele apenas se estilhaça. A rigidez de Thrag não era sinal de força, era o medo desesperado de ser humano. Essa neurose se manifesta com clareza brutal na implementação do expurgo. A premissa de que uma espécie se fortalece ao se autodevorar é a lógica de quem já não sabe construir, apenas destruir. Ao caçar traidores imaginários entre o seu próprio povo, Thrag não estava depurando os Viltrumitas. Ele estava eliminando, um a um, os ativos mais preciosos e as vozes dissidentes que poderiam ter salvo o que restava de sua civilização. Ele projetava em seu povo a própria insegurança, criando um teatro de paranoia, onde a lealdade era medida unicamente pelo medo de morrer. Quando um líder precisa dizimar os seus para se sentir seguro, ele já não é um rei, ele é um prisioneiro da própria sombra, refém de um medo que ele mesmo criou. O contraste que define essa história surge no choque entre o regente e Nolan Grayson. Ambos foram moldados na mesma forja, imbuídos da convicção de que o universo é uma hierarquia de força. Mas, enquanto Thrag escolheu se enterrar na rigidez de um dogma que o protegia da realidade, Nolan foi forçado pela vida a um processo de desconstrução que quase o destruiu. Nolan chegou à Terra como um observador frio, esperando ver apenas um espécime biológico inferior a ser subjugado. O plano era simples, frio e militar, mas o tempo não é apenas uma medida de duração. É uma força erosiva que transforma até as certezas mais pétreas. Ao passar décadas fingindo ser humano, Nolan cometeu o que Thrag consideraria uma heresia fatal. Ele começou a sentir. O Império ensina que a empatia é uma infecção, um vírus que enfraquece o guerreiro. Para Thrag, Nolan foi o homem que sucumbiu ao vírus. Mas se observarmos a transição de Nolan, veremos que o seu colapso na Terra não foi o sinal de uma falha, mas o início de um despertar doloroso. Quando ele espanca o próprio filho, Mark, em uma tentativa desesperada de provar a supremacia Viltrumita, cada golpe era, na verdade, uma tentativa desesperada de silenciar a própria consciência. Ele precisava que Mark aceitasse a brutalidade para que ele mesmo pudesse acreditar na mentira de que a violência era a única verdade. Quando o sangue de Mark mancha o solo e o garoto responde com amor, a lógica de Nolan desaba. Aquele momento de choro e abandono não é uma derrota, é uma rendição à complexidade da existência. Nolan, o conquistador imortal, comete o maior pecado da sua raça. Ele hesita, e nessa hesitação, ele encontra a sua humanidade. Ele entende que a força que não serve para proteger é, em última análise, oca. Depois de abandonar a Terra, Nolan busca exílio em Traxa, em um lugar onde a vida dura apenas alguns meses. Existe uma melancolia profunda nessa escolha. Um ser que via os humanos como animais de estimação, de repente, decide dedicar seus últimos anos para cuidar de seres ainda mais efêmeros. Ele gera um novo filho, Oliver, e tenta ser o guardião de um mundo frágil. Essa mudança não é um capricho, é uma penitência. Nolan percebe, no crepúsculo de seu império interno, que a imortalidade sem propósito é uma sentença.
que o valor da vida não está no quanto conseguimos dominar, mas na intensidade das conexões que criamos no pouco tempo que nos foi dado. Thrag enxerga essa jornada como uma traição imperdoável. Para ele, a pureza do sangue Viltrumita é o único direito divino. E ele usa essa ideia como um escudo para sua própria falta de propósito. Na cabeça de Thrag, o universo deve algo a Viltrum, e qualquer um que sugira ao contrário deve ser extirpado. Ele se tornou o arquétipo do tirano que destrói o próprio ecossistema sob o pretexto de salvá-lo. O clímax dessa cegueira ocorre com a descoberta da linhagem de Argal. A verdade sobre o trono deveria ser a oportunidade perfeita para Thrag demonstrar a lealdade à causa que tanto defendia. Se o Império era o seu deus, ele deveria se curvar ao herdeiro legítimo. Mas o orgulho não admite substitutos. Ao tentar assassinar Nolan e Mark em segredo, Thrag desmascara a si mesmo. Ele nunca se importou com Viltrum. Ele se importava apenas com o reflexo de si mesmo no trono. A ideologia era apenas o cenário para o seu próprio ego. Quando os outros Viltrumitas percebem que o seu regente prefere quebrar as leis mais sagradas para manter o poder, a fundação mística do Império se dissolve. Thrag não foi derrotado pela coalizão de planetas. Ele foi derrotado pela sua incapacidade de aceitar que o seu tempo havia passado. Ele morreu segurando as rédeas de um cavalo que já estava morto. Essa é a grande tragédia que nos espelha. Quantas vezes nos agarramos a uma versão de nós mesmos, a um projeto, a uma relação ou a uma crença, simplesmente porque o custo de admitir que mudamos parece insuportável. O arrependimento é uma das emoções mais brutais que podemos sentir, porque ele exige a morte de uma parte de nós. Para que Nolan se tornasse um pai, o Omni-Man, o conquistador que definia o seu valor pela capacidade de subjugar, precisou morrer. E essa morte interna é muito mais dolorosa do que qualquer ferimento físico. Quantas vezes nos tornamos o Thrag de nossas próprias existências, sacrificando nossa saúde mental, nossa paz e a companhia daqueles que amamos, apenas para manter a ilusão de controle sobre uma realidade que já não nos pertence? A insistência em velhas fórmulas não nos torna resilientes, nos torna reféns do passado. A autoridade, seja ela em uma empresa, em uma família ou sobre nós mesmos, não vem de quem grita mais alto ou de quem tenta sufocar qualquer sinal de mudança, mas da coragem de ouvir, de aprender e, acima de tudo, de saber quando o papel que estamos desempenhando tornou-se um obstáculo ao nosso próprio crescimento. É uma forma de luto diário, o luto de quem fomos para dar espaço a quem podemos vir a ser. Thrag morreu lutando pelo último pilar de um templo que ele mesmo ajudou a derrubar. Até o último suspiro, ele se recusou a admitir que a força bruta havia sido superada pela cooperação e pela humildade. Ele provou que, no fim, o maior vilão da nossa jornada não é um inimigo externo, mas o ego que nos impede de ver que somos parte de algo muito maior do que nossas ambições individuais. A maior prisão que podemos construir é aquela feita nas paredes da nossa própria arrogância. Ele escolheu a cinza da pureza rígida em vez da complexidade da vida que floresce na mudança. Diante dos seus desafios diários, você prefere ser o regente de um passado que já não se sustenta, ou prefere ter a sabedoria de Nolan para soltar a caveira, reconhecer os novos caminhos e permitir que algo novo surja, mesmo que isso signifique abrir mão do controle que você tanto se esforçou para conquistar? Até quando você vai continuar sustentando as ruínas das suas velhas certezas antes de ter a coragem de recomeçar? Se esse ensaio te fez olhar para o espelho e questionar as suas próprias batalhas internas, clique no botão de inscrição e deixe o seu gostei. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ter a sabedoria de soltar o passado para conseguir abraçar o futuro. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu quero muito saber. Em qual momento da vida você percebeu que era hora de abrir mão do controle para não se destruir? Obrigado por assistir e até o próximo ensaio.